Hoje é dia 17, Dia Mundial do Hipertenso, e nós aqui do CDI estamos aqui hoje para trazer algumas informações. Eu, como técnica de enfermagem, a Débora, a Rayane, nutricionista, Oi. E a Viviane, como educadora física. Olá. Então, essa semana, a semana do combate ao hipertenso, a gente veio trazer o que é a hipertensão. A hipertensão nada mais é do que o sangue, a pressão que ele faz sobre as artérias, sobre a veia. Então, isso daí é que a gente verifica o valor, né? Vai no postinho, vai lá ver, ou então, às vezes na farmácia, com aqueles aparelhos no pulso. Então, é isso que a gente vê o valor entre 14/9, que é o máximo, até um grave, que seria 18 acima. Porém, esse valor varia muito da pessoa. Então, por isso que é importante as dicas que a gente vai dar hoje, para que não passe de 14/9. Então, quais são os sintomas do hipertenso? Os sintomas, na verdade, a gente não pode se basear neles, porque as pessoas são diferentes, são seres humanos diferentes. Então, tem aquelas pessoas que sentem a dor na nuca, a visão turva, borrada, né? Mas tem pessoas que não sentem nada, que são os hipertensos assintomáticos, que são os mais graves para nós, porque eles não se sentem incomodados com a pressão e deixam a longo prazo aquela pressão, o corpo acostumando com aquela pressão acima de 14/9, né? Que pode gerar o quê? Pode gerar um AVC, pode gerar um infarto. Então, esses problemas, que pode ser algumas pessoas consideram como uma dorzinha de cabeça, talvez não seja uma dor de cabeça, né? A gente precisa verificar, a gente precisa correr atrás para buscar da onde que tá vindo essa dor de cabeça, né? Se é por alguma outra coisa ou se é pela pressão alta, tá? O ideal de uma pressão seria entre 12/8, né? A máxima e a mínima, 12/8. Mas tem pessoas que vivem muito bem com uma pressão 10/6, seria normal. Porém, é muito difícil um idoso conviver muito bem seu dia a dia com uma pressão 10/8, 10/6, né? Geralmente é acima de 12/8 a 14/9, o idoso vive super bem. Porque conforme o envelhecimento chega, os nossos vasos também envelhecem, né? Então, eles ficam mais rígidos e conforme o sangue vai passando ali, tá tendo dificuldade. Então, o idoso que tem a pressão muito baixa, abaixo de 10/6, ele começa a ter queda, ter tontura. Então, também é bom verificar. Então, o ideal seria manter uma rotina de consultas, né? Verificando durante a semana, ou no posto de saúde, ou com o seu próprio aparelho em casa, para ter uma base de como tá ficando, tá bom? Esses aparelhos que a gente tem em casa, o importante é estar com a pilha trocada, né? Porque a gente nunca sabe quando vai precisar. Quando for ao posto de saúde, leva para você, não que as meninas vão saber calibrar, não é isso. Mas você vai ter uma noção do valor que está dando no seu aparelho naquele momento e o valor que está dando no aparelho que nós costumamos verificar a PA. Então, você consegue ter uma noção se ele está muito fora do normal ou não, tá? Quais são a predisposição para ter uma hipertensão, né? Tem tanto a parte genética, os estudos mostram que o afrodescendente tem uma tendência maior de ter hipertensão. Não necessariamente que as outras etnias não vão ter, não é isso. Mas é uma tendência maior. Então, a gente precisa estar um pouco mais ligado com a anteninha. Olha, minha dor de cabeça, tô ficando um pouco nauseada, visão turva, né? Então, já associando aí também. E tem outros fatores também que podem prevenir de você não ter a hipertensão, que seria a obesidade, o não fumar, né? Diabetes. O problema renal está muito interligado com a pressão alta. Então, tudo isso daí é um conjunto que o médico vai ajudar. Então, por isso, precisa do acompanhamento médico, tá bom? E eu vou pedir para a Rayane dar algumas dicas também de como prevenir, né, na parte de alimentação, o que precisa diminuir para ajudar aí na hipertensão. Bom dia, gente, tudo bem? Então, agora
a hipertensão, ela costuma ter mais chances de acontecer quanto mais idoso a pessoa é, quanto mais velha a pessoa é. E o que a pessoa pode fazer para controlar a pressão alta, né? Primeiro é fazer atividade física, a Vivi vai dar algumas dicas, né? Cessar o tabagismo, controlar o estresse, adequar a alimentação, controlar o peso e também a diminuição do sódio, né? O ideal é consumir 2 gramas de sódio por dia. Só que na nossa rotina, a média de consumo são 11 gramas por dia, né? Muito além do adequado. E o que a gente deve evitar? São os alimentos que têm muito sódio na sua composição. Os enlatados, os embutidos, alimentos em conserva, o refrigerante, tempero pronto, todos esses alimentos que são industrializados, eles fazem mal pra gente, né? E aí a pessoa, consequentemente, vai ter um descontrole da sua pressão. E o que a gente deve consumir? Priorizar frutas, hortaliças, laticínios com baixo teor de gordura, temperos naturais, como alho, cereais integrais, o frango, o peixe, oleaginosas, leguminosas como feijão, grão de bico, lentilha, ervilha e aveia. São todos fatores que ajudam a gente a ter esse controle. Lembrando que a hipertensão ela não tem cura, mas ela pode ser controlada. Sim. E se a pessoa conseguir seguir essas recomendações, junto com um acompanhamento médico, ela pode até conseguir diminuir reduzir a quantidade de remédios. Tá bom? Agora a Vivi vai dar algumas dicas sobre atividades que devem ser feitas. Vamos lá, pessoal. Eu sou profissional de educação física e hoje nós temos uma estatística, por conta da pandemia, por conta de estar em casa por mais tempo, até mesmo a população idosa que já está em casa, né, por ser aposentada e impedida de sair nas ruas, nós temos uma estatística de aumento de 37% na hipertensão das pessoas, especificamente dos idosos. E como fazer para isso, além das dicas que a Débora deu, de consultas médicas, remédios, alimentação, o exercício físico é uma opção primordial para que não haja um aumento dessa pressão arterial, tá? Então, como a atividade física pode contribuir? Precisa primeiramente de um profissional capacitado e orientado. Não é qualquer atividade física que um hipertenso pode fazer. O mais indicado é a musculação. Mas eu não posso sair de casa, então a gente vai fazer a musculação com o próprio peso do corpo. Por isso, você precisa ter uma orientação de um profissional que entenda do assunto. Eu vou te dar agora 10 motivos por que os hipertensos devem fazer a musculação. O primeiro deles, aumento de força e endurance muscular. Então, você tendo mais força, já vai reduzir essa pressão arterial. Melhora a função endotelial e vasodilatação. Maior atividade e ação do óxido nítrico. Maior aumento da capilarização periférica. Aumento da superfície permuta de gases e nutrientes. Melhora o controle da pressão arterial, a sistólica e a diástole. Melhora o controle, maior perfusão do miocárdio. Diminui o risco de infarto e AVE. O que é AVE? É acidente vascular isquêmico, tá? Diminui o risco de mortalidade. O exercício físico vai reduzir o risco de você morrer de repente. E mais seguro, é o mais seguro treino, a musculação é mais segura do que o treino cardiorrespiratório, porque a musculação vai trabalhar diretamente no músculo esquelético, que vai fazer as ações necessárias para que haja uma diminuição da pressão arterial. Espero que essas informações façam diferença para você. Mais uma diquinha, as meninas passaram todas, né? Quem é aqui do CDI lembra, a gente sempre pedia para andar com uma garrafinha, para beber água, para se hidratar, ajudar o rim no que ele precisa fazer, porque ele é o controlador da pressão também. Então, assim, todas essas dicas junto dá uma qualidade de vida muito melhor, né?
Com isso, a atividade física, além de tudo isso que a Vivi falou, ele vai gerar um anti-estresse, né? Então, isso também vai ajudar a reduzir a pressão arterial. E uma diquinha que a gente sempre falava aqui para os nossos idosos é: beba água antes de dormir, dá um golinho de água ali. Antes de tomar banho, beba um copo de água. E durante o dia, a garrafinha para cima e para baixo. Por quê? Porque o seu rim precisa e é ele que te ajuda também com esse controle da hipertensão. Eu espero que a gente tenha ajudado vocês. Deixa eu só complementar. Sobre a questão do sal, uma dica é tirar o sal da mesa, né? O saleiro da mesa. E aí, para quem tem essa dificuldade, tem uma receitinha que é do sal de ervas. Porque assim, em vez de você colocar no potinho só sal, você coloca um pouquinho de sal e complementa com várias ervas que você mais gosta. E aí, em vez de estar usando só o sal, você está usando um pouquinho menos e usando mais ervas. Tá bom? E outra dica também é verificar sempre o rótulo. Geralmente os alimentos industrializados, eles têm maior quantidade de sódio na sua composição. E como que eu vou saber se um alimento é industrializado ou não? É só você ler o rótulo. Se tiver nomes estranhos, mais de 4 nomes estranhos, é sinal de que esse alimento não é tão legal para nossa saúde, tá bom? E é isso. É isso, as nossas dicas. Depois a Vivi vai gravar alguma coisa para nós. E acompanhe a sua pressão, acompanhe o médico. Eu sei que tá difícil para todo mundo, mas não deixe de se cuidar, tá bom? E fique com Deus. Até mais!